Boa tarde, meu nome é Paulo Fernando Costa da Cruz e eu sou aluno do curso de Formação Pedagógica em Matemática do Centro Universitário Uninter. Esse vídeo é uma tarefa do meu estágio supervisionado em ensino médio e consiste numa aula sobre progressões aritméticas. O objetivo dessa aula é que o aluno desenvolva competência conforme a Base Nacional Comum Curricular. O aluno deve desenvolver a competência específica 5, que consiste em investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. O aluno também deve desenvolver uma habilidade específica: identificar e associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas. Então, são esses os objetivos dessa aula do ensino médio. Então, vamos começar. Primeiro, vamos ter uma definição de sequência numérica, pois, como vocês vão ver em seguida, uma progressão aritmética é um tipo de sequência numérica. Uma sequência numérica é uma função cujo domínio está contido no conjunto dos números naturais. Uma sequência numérica relaciona os números naturais 1, 2, 3, etc., n, etc., com os termos A1, A2, A3, etc., AN, etc. Então, vemos que os números naturais determinam a ordem dos elementos na sequência. Então, cada número natural se relaciona com um elemento, 1 com A1, 2 com A2 e assim por diante. Observe que existem duas correntes de matemáticos: aqueles que consideram que os números naturais começam somente do 1 e aqueles que admitem que os números naturais começam a partir do zero. Então, no caso dos números naturais começando a partir do zero, nós vamos ter os termos da sequência começando por A0. Então, temos A0, A1, A2, A3, etc. Uma sequência, conforme a quantidade de seus termos, pode ser finita ou infinita. Então, a sequência finita de n termos é representada da seguinte forma: temos os termos entre parênteses, aí começamos pelo termo A1, A2, A3, etc., até o termo AN, que é o último termo. Já uma sequência infinita, que tem infinitos termos, é representada da seguinte forma: termos entre parênteses, começamos por A1, A2, A3, etc., AN e etc., porque ela não se limita só a uma quantidade fixa de n elementos, mas a sequência tem infinitos elementos. Exemplo de sequência numérica: seja uma função de n e r, ou seja, do conjunto dos números naturais levando ao conjunto dos números reais, tal que f de n, a função, é igual a 2n. Então, essa função associa a cada número natural o dobro do seu valor. Então, para os naturais 1, 2, 3, etc., n, etc., teremos os valores para a função de 2, 4, 6, etc., 2n, etc. Então, uma regra desse tipo, que associa a cada número natural um termo a n, é denominada lei de formação, e o termo a n é chamado de termo geral da sequência. Esse conhecimento é importante porque vamos ver daqui a pouco que um dos pontos mais importantes da aula de progressão aritmética é conhecer a fórmula do termo geral. Definição de progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido somando seu anterior
uma constante R chamada razão da PA. Então, começando uma PA com o termo A1, o segundo termo será obtido fazendo A2 igual a 1 mais R. O terceiro termo será obtido fazendo A3 igual a 2 mais R. E assim por diante. Então, para obtermos os termos da PA, tomamos o termo anterior ao que queremos e somamos a ele a razão. É esse o processo simples para se obter o valor de um termo da PA. Exemplo de progressão aritmética. A sequência 2, 5, 8, 11, etc. é uma PA, com o termo inicial A1 igual a 2. E para acharmos a razão, vamos usar essa informação de que qualquer termo corresponde ao termo anterior mais a razão. Tomando o segundo termo, ele será igual ao primeiro mais a razão. Então, 5, que é o segundo termo, igual a 2 mais R. Com essa equação, uma equação de primeiro grau, facilmente vamos achar o valor de R, que é 3. Observe que poderemos ter usado não somente o segundo e o primeiro termo, mas poderiam ter usado o terceiro e o segundo, ou o quarto e o terceiro. E fazendo essa conta, iríamos sempre obter o mesmo resultado, 3. Outro exemplo de uma progressão aritmética. A sequência 1, 3, 5, 7 é uma PA com termo inicial A1 igual a 1. Como já sabemos que A2 igual a 1 mais R, então tomando o valor de A2, que é 3, e o valor de A1, que é 1, temos mais R, temos uma equação 3 igual a 1 mais R, na qual obtemos o valor de R, que é 2. Assim como usamos o segundo termo e o primeiro, poderemos usar o terceiro e o segundo, ou o quarto e o terceiro, para obter o valor da razão, e iremos sempre encontrar o mesmo valor, 2. Toda progressão aritmética tem 3 propriedades. Então, vamos ver quais são essas propriedades. Primeira propriedade. Cada termo, a partir do segundo, será igual à soma do termo anterior com a razão. É o que vimos anteriormente. Então, temos aí o termo A2 é igual a 1 mais a razão. Todo termo é igual ao anterior mais a razão. Isso é uma fórmula simples para acharmos o valor de um termo, tendo o valor do termo anterior e o valor da razão. Segunda propriedade. Cada termo, a partir do segundo, é igual à média aritmética entre o termo anterior e o posterior. Então, o segundo termo é igual à média aritmética entre o primeiro e o terceiro. Então, isso é uma maneira de nós encontrarmos o valor do termo quando temos o valor do termo anterior e do termo posterior. Na PA, com os termos 1, 2, 3, 4, temos que o segundo termo é igual à média aritmética do primeiro com o terceiro, ou seja, 2 é igual a 1 mais 3, que é 4, dividido por 2. Terceira propriedade. A soma do primeiro e do último termo é igual ao dobro do termo médio, aquele que está no meio da PA. Então, vamos entender isso melhor através de um exemplo numérico. Seja a PA com os termos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos que o primeiro termo, o termo A1, mais o último termo A7, porque a PA tem 7 termos, é igual a 2 vezes o termo A4, que é o que está no meio da PA. Então, o primeiro termo tem valor 1, o último 7. Então, 1 mais 7 igual a 8. E do outro lado da equação, temos 2 vezes o valor do termo que está no meio, que é 4. 2 vezes 4, 8. Então, 8 igual a 8. Então, essa é uma equação que nos permite, tendo o valor do primeiro e do último termo, achar o valor do termo médio da progressão aritmética. Exercício sobre a primeira propriedade da progressão aritmética. Determine a razão da PA com os termos 14, 27, 40, 53, etc.
Como já sabemos que um termo é igual ao termo anterior mais a razão, então, consequentemente, a razão é a subtração de um valor de um termo do seu anterior. Podemos tomar, então, o segundo termo e subtrair do primeiro, ou o terceiro do segundo, ou o quarto do terceiro. E no caso dessa PA, vamos sempre encontrar o valor 13, que é o valor da razão. Exercício sobre a segunda propriedade da PA. Seja a PA com os termos 4, 7, x aí é o valor que nós queremos encontrar, 13, etc. Vamos determinar o valor do terceiro termo, x, sem usar o valor da razão. Bom, aí como nós sabemos que o terceiro termo é a média aritmética do valor do segundo com o quarto, podemos usar isso, então, A3 igual a 2 mais A4 dividido por 2. Então, A2 tem o valor 7, A4 tem o valor 13, 7 mais 13 igual a 20, dividido por 2 igual a 10. Então, descobrimos que o valor do terceiro termo é 10. Podemos verificar que isso é verdade, porque partindo do primeiro termo e observando pela diferença entre o segundo e o primeiro, que a razão é 3, nós teríamos o primeiro termo 4, o segundo 4 mais 3, 7, o terceiro 7 mais 3, 10, o quarto 10 mais 3, 13 e assim por diante. Então, é verdadeiro o valor que nós achamos para o terceiro termo da progressão aritmética. Outro exercício agora sobre a terceira propriedade. Seja a PA com os elementos 2, 5, 8, x, que é o que queremos achar, 14, 17, 20. Determine o quarto termo. Então, temos aí uma PA com 7 termos, né? Então, vamos usar aquela propriedade que diz que a soma do primeiro termo com o segundo é igual a 2 vezes o valor do termo médio, que é o que está no meio da PA, que no nosso caso é o x. Então, o primeiro termo é 2, o último é 20. Então, 20 mais 2 é igual a 2 vezes A4. 20 mais 2, 22. Dividido por 2 dá o valor de A4, que é 11. Então, encontramos o valor do quarto termo utilizando os valores do primeiro e do último termo. Classificação da progressão aritmética. Conforme o valor da razão, uma progressão aritmética pode ser classificada como crescente, decrescente e constante. Se a razão é maior do que zero, a progressão é crescente. Então, se nós partimos do primeiro termo e nós sempre acrescentando números positivos, os valores seguintes da progressão aritmética vão ser maiores. O segundo vai ser maior do que o primeiro, o terceiro maior do que o segundo, o quarto maior do que o terceiro e assim por diante. No caso dessa PA com os termos 14, 27, 40, 53, etc., cuja razão é 27 menos 14, 13, vamos ter que o segundo termo é maior do que o primeiro, o terceiro maior do que o segundo e assim por diante. E se a razão for negativa, menor do que zero, então a progressão é decrescente. Vamos ver o caso dessa PA, com os termos 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 10, etc. Cuja razão é, vamos tomar o segundo termo menos o primeiro, 10 menos 5, vemos que a razão é menos 5. A razão é um número negativo. Então, o que vai acontecer é que o segundo termo vai ser menor do que o primeiro, o terceiro menor do que o segundo e assim por diante, porque 10 é menor do que 15, 5 é menor do que 10, 0 é menor do que 5, menos 5 é menor do que 0 e menos 10 é menor do que menos 5 e assim por diante. E se tivermos a razão igual a zero? É possível acontecer isso. Então, temos a progressão constante. Por exemplo, temos a progressão com uma sequência de números todos 5, 5, 5, 5 e assim por diante, cuja razão é, tomando o valor do segundo termo menos o primeiro, 5 menos 5, 0. Então, quando temos a razão igual a zero, a progressão é classificada como progressão constante. Agora, a fórmula do termo geral da PA. Aquilo que nós falamos antes, que era um dos pontos mais importantes dessa aula.
seja um APA com os termos A1, A2, A3, etc., N, etc., com o termo inicial A1 e razão R. Sabemos pela definição de PA que um termo AI qualquer da PA será obtido fazendo o valor daquele termo igual ao valor do termo anterior mais a razão. Sendo assim, vamos fazer A2 igual a 1 mais R. Agora vamos calcular A3. A3 igual a 2 mais R. Mas se substituirmos o valor obtido na linha anterior, vamos substituir A1, A2 por A1 mais R. Então vamos ter que A3 igual a 1 mais R, ou seja, A3 igual a 1 mais 2R. Mas vamos calcular A4. A4 é A3 mais R. Mas substituindo esse valor de A3 pelo valor encontrado na linha anterior, vamos ter que A4 vai ser igual a 1 mais 2R mais R. Ou seja, A1 igual a mais 3R. Chegando nesse ponto, já é possível conjecturar, supor, qual vai ser a fórmula para um termo geral. Para o termo geral, um termo AN, vamos ter o primeiro termo, como está acontecendo aí em A2, A3 e A4, somado a um determinado número multiplicado pela razão, sendo que esse número corresponde ao número da ordem do elemento menos 1. É como vimos aí, para A3 nós temos esse número igual a 2, para A4 temos esse número igual a 3. Então, para N, vamos ter esse número igual a N menos 1. Então, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R é o termo geral da progressão aritmética. Não vamos aqui fazer a demonstração formal desse termo, mas vamos aceitar essa conjectura como verdade. Exercício com a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Seja um APA com os termos 1, 3, 5, etc. Determinar o oitavo termo da PA dada. A fórmula geral da PA igual é AN mais A1 mais N menos 1 vezes R. Como queremos obter o oitavo termo, vamos fazer A8 igual a 1 mais, nosso N é 8, são 8 termos, 8 menos 1 vezes R. Como A1 igual a 1 e a razão nós obtemos subtraindo o segundo termo do primeiro, ou o terceiro do segundo, obtendo o resultado 2. Logo, A8 igual a 1 mais 8 menos 1 vezes 2. 8 menos 1 é 7, vezes 2, 14, mais 1, 15. Então, encontramos o valor do oitavo termo, que é igual a 15. Soma dos termos de uma progressão aritmética. É possível somar os termos de uma progressão aritmética? Sim. Seja um APA só com 4 termos, os termos 1, 3, 5, 7. A soma dos termos dessa PA é igual a, só somar, 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 7, 16. Aí com 4 termos foi muito fácil. E se a PA for maior, com muito mais números? Por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Já fica mais difícil fazer essas contas. Será que existe uma fórmula geral para se obter a soma dos termos de uma PA? Sim, existe. Essa fórmula que está aí embaixo aí. Sn, a soma dos n termos de uma PA, é igual a n, o número de termos, vezes a soma do primeiro termo com o último termo, tudo isso dividido por 2. Então, essa é a fórmula para a soma dos termos de uma PA. Vamos ver agora como se deduz essa fórmula. Fazendo a soma dos termos da PA de A1 para N, temos que Sn igual a A1 mais A2 mais A3, etc., mais AN. E agora fazendo de AN para 1, temos que Sn igual a AN mais AN menos 1 mais AN menos 2, etc., mais A2 mais A1. Fizemos a mesma coisa, a soma dos termos, só que colocamos no momento em uma ordem de 1 para N e no outro momento na ordem de N para 1. Agora vamos somar essas duas equações. Então, como vamos somar Sn com Sn, temos 2Sn igual a
Aí vamos agregando em parênteses cada dois elementos. A1 mais AN, A2 mais AN menos 1. E depois temos A3 mais AN menos 2. Então vamos observar que cada soma dessa corresponde exatamente a A1 mais AN. Então vamos ter aí N somas correspondentes a A1 mais AN. Então, passando o 2, que está multiplicando de um lado da equação para o outro lado, dividindo, temos que a soma dos termos, dos N termos, da progressão aritmética é igual a N vezes A1 mais AN sobre 2. Exercício com soma dos termos de uma progressão aritmética. Seja a PA com os termos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Vamos calcular a soma de seus termos usando a fórmula. Para isso precisamos ter o número de termos, o valor do primeiro termo e do último. Observando a PA, sabemos que o primeiro termo é igual a 1. O último termo é 19. E a quantidade de termos é só contar aí. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Pronto. Então, Sn igual a 10, que é a quantidade de termos, vezes 1 mais 19, os valores do primeiro e do último termo. 1 mais 19 é igual a 20, vezes 10, 200, dividido por 2 igual a 100. Esse é o valor da soma dos termos de uma PA. Então, aí nós vemos os principais aspectos acerca de uma progressão aritmética. Finalmente, as referências que foram usadas na preparação dessa aula. Muito obrigado.